Introdução à Economia. Menkyu. Capítulo 10. Externalidades. As empresas que produzem e vendem papel também criam como subproduto do processo industrial, um produto químico chamado dioxina. Os cientistas acreditam que quando a dioxina entra no meio ambiente, aumenta o risco de câncer, anomalias congênitas e outros problemas de saúde da população. Será que a produção e a liberação de dioxina representam um problema para a sociedade? Do capítulo 4 ao 9, vimos como os mercados alocam recursos escassos por meio das forças de oferta e demanda e como o equilíbrio entre oferta e demanda é, de maneira geral, uma alocação eficiente de recursos. Usando a famosa metáfora de Adam Smith, a mão invisível do mercado leva os compradores e vendedores de um mercado que só estão interessados em si próprios, a maximizar o benefício total que a sociedade obtém do mercado em questão. Essa conclusão é a base de um dos 10 princípios de economia do capítulo 1. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Será que devemos concluir, portanto, que a mão invisível impede que as empresas do mercado de papel emitam dioxina em excesso? Os mercados fazem muitas coisas bem, mas não todas. Neste capítulo, começaremos a estudar mais um dos 10 princípios de economia. Os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Vamos examinar por que os mercados às vezes falham na alocação eficiente de recursos. Vamos examinar também como as políticas governamentais podem potencialmente melhorar a alocação do mercado e que tipos de política têm maiores possibilidades de funcionar melhor. Parte 4. A economia do setor público. As falhas do mercado que examinaremos neste capítulo se enquadram na categoria geral das chamadas externalidades. Uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem receber nenhuma compensação por esse impacto. Se o impacto sobre o terceiro é adverso, é chamado externalidade negativa; se é benéfico, é chamado de externalidade positiva. Quando há externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado vai além do bem-estar dos compradores e dos vendedores que participam do mercado, passa a incluir também o bem-estar de terceiros que são indiretamente afetados. Como os compradores e vendedores desconsideram os efeitos externos de suas ações quando decidem quanto demandar ou ofertar, o equilíbrio de mercado não é eficiente quando há externalidades. Ou seja, o equilíbrio não maximiza o benefício total para a sociedade como um todo. A liberação de dioxina no meio ambiente, por exemplo, é uma externalidade negativa. As empresas produtoras de papel que estejam voltadas para seu próprio interesse não levarão em consideração o custo total da poluição que criam e, por isso, emitirão dioxina em excesso, a menos que o governo as impeça ou desestimule. Há diversos tipos de externalidades e de respostas políticas que procuram resolver essas falhas do mercado. Eis alguns exemplos. A fumaça emitida pelos escapamentos dos carros gera externalidades negativas porque outras pessoas são obrigadas a respirar o ar poluído. Como resultado dessa externalidade, os motoristas tendem a se tornar grandes poluidores. O governo federal procura resolver esse problema estabelecendo padrões de emissão para os carros. Além disso, tributa a gasolina para diminuir o tempo que as pessoas passam dirigindo, reduzindo, assim, o uso do carro. A restauração de imóveis antigos produz uma externalidade positiva porque as pessoas que passam por eles podem desfrutar da beleza e do senso histórico que essas construções proporcionam. Os proprietários dos imóveis não obtêm nenhum benefício de sua restauração e por isso tendem a demolir rapidamente as construções antigas. Muitos governos locais reagem a isso controlando a demolição de construções históricas e oferecendo isenções fiscais aos proprietários que as restaurarem. O latido dos cachorros cria uma externalidade negativa porque os vizinhos são perturbados pelo barulho. Os donos não arcam com o custo total do barulho e por isso tendem a tomar poucas precauções para impedir que seus cães latam. Os governos locais lidam com esse problema tornando ilegal a perturbação da paz.
A pesquisa de novas tecnologias oferece uma externalidade positiva porque cria conhecimento que outras pessoas podem usar. Como os inventores não conseguem receber os benefícios totais de suas invenções, tendem a dedicar menos recursos à pesquisa. O governo federal aborda parcialmente esse problema por meio do sistema de patentes que confere aos inventores uso exclusivo de seus inventos por um determinado período. Em cada um desses casos, algum tomador de decisão deixa de levar em conta os efeitos externos de seu comportamento. O governo reage tentando influenciar essas decisões para proteger os interesses dos terceiros que são prejudicados. Em síntese, externalidade é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. Externalidades e ineficiência do mercado. Nesta sessão, usaremos as ferramentas do capítulo 7 para examinar como as externalidades afetam o bem-estar econômico. A análise mostra com precisão por que as externalidades fazem com que os mercados aloquem recursos de forma ineficiente. Mais adiante, examinaremos diversas maneiras pelas quais os agentes privados e os formuladores de políticas públicas podem remediar esse tipo de falha do mercado. Economia do bem-estar. Recapitulação. Vamos começar recapitulando as lições principais sobre a economia do bem-estar que vimos no capítulo 7. Para dar solidez à nossa análise, consideraremos um mercado específico, o mercado de alumínio. A figura 1 mostra as curvas de oferta e demanda desse mercado. Como você deve se lembrar, vimos no capítulo 7 que as curvas de oferta e demanda contêm informações importantes sobre custos e benefícios. A curva de demanda de alumínio reflete o valor do alumínio para os consumidores medido pelo preço que estão dispostos a pagar. Para qualquer quantidade dada, a altura da curva de demanda indica a disposição para pagar do comprador marginal. Em outras palavras, indica o valor que a última unidade de alumínio comprada tem para o consumidor. De maneira similar, a curva de oferta reflete os custos de produção do alumínio. Para qualquer quantidade dada, a altura da curva de oferta indica qual é o custo para o vendedor marginal. Em outras palavras, indica o custo que a última unidade de alumínio vendida tem para o produtor. Na ausência de intervenção governamental, o preço se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda. A quantidade produzida e consumida no equilíbrio de mercado, representada por Q mercado na figura 1, é eficiente no sentido de que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Ou seja, o mercado aloca recursos de uma maneira que maximiza o valor total para os consumidores que compram e usam o alumínio menos o custo total para os produtores que fabricam e vendem o alumínio. Figura 1. O mercado de alumínio reflete o valor para os compradores e a curva de oferta reflete o custo para os vendedores. A quantidade de equilíbrio que mercado maximiza o valor total para os compradores menos os custos totais para os vendedores. Na ausência de externalidades, portanto, o equilíbrio do mercado é eficiente. A curva de oferta crescente mostra o custo privado. A curva de demanda decrescente mostra o valor privado. Externalidades negativas. Vamos supor agora que as fábricas de alumínio emitam poluição para cada unidade de alumínio produzida, uma determinada quantidade de fumaça entra na atmosfera. Como a fumaça cria um risco para a saúde de quem respira esse ar, é uma externalidade negativa. Por que essa externalidade afeta a eficiência do resultado de mercado? Por causa da externalidade, o custo da produção de alumínio para a sociedade é maior do que o custo para os produtores de alumínio. Para cada unidade de alumínio produzida, o custo social inclui os custos privados para os produtores mais os custos das pessoas afetadas adversamente pela poluição. A figura 2 mostra o custo social da produção de alumínio. A curva de custo social se localiza acima e à esquerda da curva de oferta porque leva em consideração os custos externos impostos à sociedade pelos produtores de alumínio. Ou seja, a curva de custo social inclui o custo da poluição, portanto, encontra-se acima e à esquerda da curva de oferta do equilíbrio de mercado. A diferença entre as duas curvas reflete o custo da poluição emitida. Qual quantidade de alumínio deve se produzir?
Para responder a essa pergunta, vamos considerar novamente o que faria um planejador social benevolente. O planejador benevolente quer maximizar o excedente total originado no mercado. O excedente total originado no mercado é o valor do alumínio para os consumidores menos o custo de produção dele. O planejador entende, contudo, que o custo de produção inclui os custos externos da poluição. Ele escolheria o nível de produção de alumínio em que a curva de demanda cruza a curva de custo social. Essa interseção determina, do ponto de vista da sociedade como um todo, a quantidade ótima de alumínio produzida. Abaixo desse nível de produção, o valor do alumínio para os consumidores, que é medido pela altura da curva de demanda, supera o custo social de sua produção, que é medido pela altura da curva de custo social. O planejador não produz mais do que esse nível porque o custo social da produção adicional de alumínio excede o valor para os consumidores. Observe que a quantidade de equilíbrio de alumínio que mercado é maior do que a quantidade socialmente ótima que ótima. A razão para essa ineficiência é que o equilíbrio de mercado reflete apenas os custos privados de produção. No equilíbrio do mercado, o consumidor marginal atribui ao alumínio um valor inferior ao custo social de produção. Ou seja, em Q de custo social. Com isso, reduzir a produção e o consumo de alumínio, deixando-os abaixo do nível de equilíbrio de mercado, eleva o bem-estar econômico total. O livro mostra um cartoon com a seguinte legenda: tudo o que eu posso dizer é que, se ser um produtor líder implica ser um poluidor líder, então assim seja. Figura 2. Na presença de uma externalidade negativa, como a poluição, o custo social do bem excede seu custo privado. A quantidade ótima que ótima é, portanto, menor do que a quantidade de equilíbrio que mercado. Como o planejador social pode atingir o resultado ótimo? Uma maneira seria tributar os produtores de alumínio por tonelada vendida. O imposto deslocaria a curva de oferta de alumínio para cima no montante do imposto. Se o imposto refletisse exatamente o custo social da fumaça lançada na atmosfera, a nova curva de oferta coincidiria com a curva de custo social. No novo equilíbrio de mercado, os produtores de alumínio produziriam a quantidade socialmente ótima de alumínio. O uso de um imposto como esse é chamado de internalização de uma externalidade porque dá aos compradores e vendedores de um mercado um incentivo para que levem em conta os efeitos externos de suas ações. Essencialmente, os produtores de alumínio levariam em conta os custos da poluição ao decidir quanto alumínio ofertar, uma vez que o imposto faria com que eles pagassem por esses custos externos. A política se baseia em um dos 10 princípios de economia: as pessoas reagem a incentivos. Mais adiante, neste capítulo, veremos outras maneiras pelas quais os formuladores de políticas podem lidar com as externalidades. Em síntese, internalização de uma externalidade é uma alteração dos incentivos de maneira que as pessoas levem em consideração os efeitos externos de suas ações. Externalidades positivas. Embora algumas atividades imponham custos a terceiros, outras geram benefícios. Considere a educação, por exemplo. Ela rende externalidades positivas porque uma população mais instruída leva a um governo melhor, o que beneficia a todos. Observe que o benefício de produtividade da educação não é necessariamente uma externalidade. O consumidor da educação absorve a maior parte do benefício sob a forma de salários mais elevados. Mas, se parte dos benefícios da produtividade da educação beneficiar outras pessoas, esse efeito também será considerado uma externalidade positiva. A análise das externalidades positivas é semelhante à análise de externalidades negativas. Como mostra a figura 3, a curva de demanda não reflete o valor do bem para a sociedade. Como o valor social é maior do que o valor privado, a curva de valor social fica acima da curva de demanda. A quantidade ótima se localiza no ponto em que a curva de valor social e a curva de oferta, que representa os custos, se interceptam. Assim, a quantidade socialmente ótima é maior do que a quantidade determinada pelo mercado privado.
Novamente, o governo pode corrigir a falha do mercado induzindo os participantes do mercado a internalizar a externalidade. A reação apropriada no caso das externalidades positivas é exatamente oposta ao caso de externalidades negativas. Para deslocarem o equilíbrio de mercado social ótimo, as externalidades positivas requerem um subsídio. Na verdade, essa é exatamente a política que o governo adota. A educação é altamente subsidiada por meio de escolas públicas e bolsas concedidas pelo governo. Resumindo, as externalidades negativas fazem com que os mercados produzam uma quantidade maior do que a socialmente desejável. As externalidades positivas fazem com que os mercados produzam uma quantidade menor do que a socialmente desejável. Para solucionar esse problema, o governo pode internalizar a externalidade tributando bens que trazem externalidades negativas e subsidiando os bens que trazem externalidades positivas. A figura 3 mostra o preço da educação no eixo Y e a quantidade de educação no eixo X. A oferta representa o custo privado e a demanda representa o valor privado. No entanto, como há uma externalidade positiva, a curva do valor social está acima e à direita da curva de demanda do mercado. Quando há uma externalidade positiva, o valor social do bem excede seu valor privado. A quantidade ótima, é, portanto, maior do que a quantidade de equilíbrio que mercado. Estudo de caso. TRANSBORDAMENTOS Tecnológicos e Política Industrial. Considere o mercado de robôs industriais. Os robôs estão na fronteira de uma tecnologia em rápida evolução. Sempre que uma empresa constrói um robô, há alguma chance de que descubra um projeto novo e melhor. Esse novo projeto beneficiará não só a empresa, mas a sociedade como um todo, porque entrará no conjunto de conhecimento tecnológico de toda a sociedade. Esse tipo de externalidade positiva é chamado de transbordamento de tecnologia. Neste caso, o governo pode internalizar a externalidade subsidiando a produção de robôs. Se o governo pagar às empresas um subsídio por robô produzido, a curva de oferta se deslocará para baixo no valor do subsídio e esse deslocamento aumentará a quantidade de equilíbrio de robôs. Para garantir que o equilíbrio do mercado seja igual ao ótimo social, o subsídio deve ser igual ao valor do transbordamento de tecnologia. Qual a magnitude dos transbordamentos de tecnologia e quais suas implicações para a política pública? Essa é uma pergunta importante porque o progresso tecnológico é a chave para explicar por que os padrões de vida se elevam com o tempo. Mas também é uma pergunta difícil sobre a qual os economistas frequentemente divergem. Alguns economistas acreditam que os transbordamentos tecnológicos são universais e que o governo deve encorajar as indústrias que criam os maiores transbordamentos. Por exemplo, esses economistas argumentam que se a fabricação de chips para computadores cria transbordamentos maiores do que a produção de batatas chips, então o governo deve usar as leis tributárias para incentivar a produção de chips para computadores em relação à de batatinhas chips. A intervenção do governo na economia para incentivar indústrias que promovem a tecnologia é por vezes chamada de política industrial. Outros economistas são mais céticos quanto à política industrial. Embora os transbordamentos tecnológicos sejam comuns, o sucesso de uma política industrial requer que o governo seja capaz de medir a magnitude dos transbordamentos em diferentes mercados. E a questão da mensuração é, na melhor das hipóteses, difícil. Além disso, na ausência de medidas precisas, o sistema político pode acabar subsidiando as indústrias que têm maior poder político, em lugar das indústrias que criam as maiores externalidades positivas. Outra maneira de lidar com os transbordamentos tecnológicos é a proteção das patentes. As leis de patente protegem os direitos dos inventores, dando a eles direito exclusivo de uso de seu invento por um determinado período. Quando uma empresa faz uma inovação tecnológica, pode patentear a ideia e angariar para si mesma grande parte do benefício econômico. Disse que a patente internaliza a externalidade, dando à empresa um direito de propriedade sobre sua invenção.
Se outras empresas quiserem usar a nova tecnologia, terão que obter permissão das empresas detentoras da patente e pagar royalties. Assim, o sistema de patentes oferece às empresas um incentivo para que se dediquem à pesquisa e outras atividades que fazem avançar a tecnologia. Soluções privadas para as externalidades. Discutimos até agora porque as externalidades levam os mercados a alocar recursos de maneira ineficiente, mas mencionamos apenas superficialmente como essas ineficiências podem ser reparadas. Na prática, tanto os agentes privados quanto os formuladores de políticas públicas reagem às externalidades de diversas maneiras. Todas as soluções compartilham o objetivo de levar a alocação de recursos para mais próximo do ótimo social. Nesta sessão, examinaremos as soluções privadas. Tipos de soluções privadas. Embora as externalidades tendam a fazer com que os mercados sejam ineficientes, nem sempre é necessária uma ação governamental para solucionar o problema. Em algumas circunstâncias, as pessoas podem desenvolver soluções privadas. Às vezes, o problema das externalidades é resolvido com códigos morais e sanções sociais. Consideremos, por exemplo, porque a maioria das pessoas não joga lixo em lugares públicos. Embora existam leis contra isso, elas não são aplicadas rigorosamente. A maioria das pessoas evita jogar lixo em lugares públicos porque essa é a coisa certa a fazer. A regra de ouro que as crianças aprendem diz: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Essa regra de procedimento moral nos diz para levar em consideração os efeitos de nossas ações sobre os outros. Em termos econômicos, manda-nos internalizar as externalidades. Outra solução privada para as externalidades está nas instituições filantrópicas, muitas das quais foram estabelecidas para tratar de externalidades. O Sierra Club, por exemplo, cujo objetivo é proteger o meio ambiente, é uma organização sem fins lucrativos financiada por doações privadas. Outro exemplo são as faculdades e universidades que recebem doações de ex-alunos, empresas e fundações, em parte porque a educação gera externalidades positivas para a sociedade. O mercado privado frequentemente pode resolver o problema das externalidades a partir do interesse próprio das partes envolvidas. Em alguns casos, a solução assume a forma de integração picada de diferentes tipos de negócios. Considere, por exemplo, um produtor de maçãs e um apicultor que estejam localizados um próximo do outro. PS, apicultor é quem cria abelhas para a obtenção de produtos como mel, cera, pólen, geleia real ou própolis. Cada negócio confere uma externalidade positiva ao outro. Ao polinizarem as flores das macieiras, as abelhas ajudam na produção de maçãs. Ao mesmo tempo, usam o néctar que retiram das flores para produzir mel. Ainda assim, quando o produtor de maçãs decide quantas árvores plantar e o apicultor decide quantas abelhas manter, eles não levam em consideração a externalidade positiva. Com isso, o produtor de maçãs planta menos do que poderia e o apicultor mantém menos abelhas do que poderia. Essas externalidades poderiam ser internalizadas se o apicultor comprasse o pomar ou se o produtor de maçãs comprasse as colmeias. Então, as duas atividades se desenvolveriam dentro da mesma empresa que poderia determinar o número ótimo de árvores e de abelhas. Internalizar as externalidades é um dos motivos pelos quais algumas empresas se envolvem em diferentes tipos de atividades. Outra maneira pela qual o mercado privado lida com efeitos externos é por meio de contratos entre as partes interessadas. No exemplo anterior, um contrato entre o produtor de maçãs e o apicultor poderia resolver o problema das poucas árvores e das poucas abelhas. O contrato poderia especificar o número de árvores, o número de abelhas e talvez, um pagamento de uma parte à outra. Ao estabelecer a quantidade certa de árvores e de abelhas, o contrato pode resolver a ineficiência que normalmente se origina das externalidades e deixar as duas partes em melhor situação. O Teorema de Coase. Até que ponto o mercado privado é eficaz ao lidar com externalidades? Um resultado famoso, conhecido como Teorema de Coase, em homenagem ao economista Ronald Coase, sugere que ele pode ser bastante eficaz em algumas circunstâncias.
De acordo com o Teorema de Coase, se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo a alocação de recursos, então o mercado privado sempre solucionará o problema das externalidades e alocará recursos com eficiência. Para ver como o Teorema de Coase funciona, vamos usar um exemplo. Suponhamos que Dick tenha um cachorro chamado Spot que late e incomoda Jane, vizinha de Dick. Dick obtém um benefício por ser dono do cachorro, mas o cachorro confere uma externalidade negativa a Jane. Dick deve ser forçado a se livrar de Spot ou Jane deve ficar noites sem dormir por causa dos latidos de Spot. Considere primeiro qual resultado é socialmente eficiente. Um planejador social considerando as duas alternativas compararia o benefício que Dick obtém da posse do cachorro com o custo imposto a Jane pelos latidos de Spot. Se o benefício exceder o custo, para Dick será eficiente ficar com o animal e para Jane conviver com o barulho. Mas, se o custo for maior que o benefício, Dick deverá se livrar do cão. De acordo com o Teorema de Coase, o mercado privado chegará ao resultado eficiente por si só. Como? Jane poderá simplesmente oferecer a Dick um pagamento para que se desfaça do cachorro. Dick aceitará se a quantia de dinheiro que Jane oferecer for maior do que o benefício de ficar com o cachorro. Negociando o preço, Dick e Jane poderão sempre chegar a um resultado eficiente. Suponhamos, por exemplo, que Dick obtenha um benefício de $500 por manter o cachorro e que Jane arque com um custo de $800 por causa do barulho. Neste caso, Jane poderá oferecer a Dick um pagamento de $600 para que ele se livre do cão e Dick aceitará alegremente. As duas partes estarão em melhor situação do que antes e o resultado eficiente será atingido. É possível, naturalmente, que Jane não esteja disposta a oferecer nenhum preço que Dick queira aceitar. Suponhamos, por exemplo, que Dick obtenha um benefício de $1.000 por manter o cachorro e que Jane arque com um custo de $800 provocado pelos latidos do cão. Neste caso, Dick recusaria qualquer oferta abaixo de $1.000 e Jane não ofereceria nenhum valor acima de $800. Neste caso, Dick ficaria com o cachorro. Dados os custos e benefícios, contudo, o resultado é eficiente. Até aqui, admitimos que Dick tenha, por lei, direito de ficar com um cão que late. Em outras palavras, admitimos que Dick fique com o cachorro a menos que Jane lhe pague o bastante para convencê-lo a se desfazer do animal voluntariamente. Mas em que mudaria o resultado se Jane tivesse, por lei, direito à paz e à tranquilidade? De acordo com o Teorema de Coase, a distribuição inicial dos direitos não afeta a capacidade que o mercado tem de atingir um resultado eficiente. Suponhamos, por exemplo, que Jane tenha o direito legal de forçar Dick a se livrar do cachorro. Embora ter esse direito seja vantajoso para ela, provavelmente não mudará o resultado. Neste caso, Dick poderia pagar a Jane para que ela lhe permitisse ficar com o cão. Se o benefício de ficar com o cão para Dick exceder o custo do latido para Jane, os dois chegarão a um acordo que permita a Dick ficar com seu animal. Embora Dick e Jane possam chegar ao resultado eficiente independentemente da distribuição inicial dos direitos, essa distribuição não é irrelevante, é ela que determina a distribuição do bem-estar econômico. O fato de Dick ter o direito a um cachorro que late ou Jane ter direito à paz e à tranquilidade é que determina quem paga a quem no final da negociação. Mas, em qualquer um dos casos, as duas partes podem negociar entre si e resolver o problema da externalidade. Dick só ficará com o cachorro se o benefício exceder o custo. Resumindo, o Teorema de Coase diz que os agentes econômicos privados podem solucionar o problema das externalidades entre si. Qualquer que seja a distribuição inicial dos direitos, as partes interessadas sempre podem chegar a um acordo no qual todos fiquem numa situação melhor e o resultado seja eficiente. Em síntese, o Teorema de Coase é a proposição de que, se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo a alocação de recursos, poderão resolver por si sós o problema das externalidades. Porque as soluções privadas nem sempre funcionam.
Apesar da lógica convincente do teorema de Coase, os agentes econômicos privados por si sós muitas vezes são incapazes de solucionar os problemas causados por externalidades. O teorema só se aplica quando as partes não têm dificuldades para chegar a um acordo e o aplicar. No mundo, entretanto, a negociação nem sempre funciona, mesmo quando há a possibilidade de se chegar a um acordo mutuamente benéfico. Às vezes, as partes interessadas não conseguem resolver um problema de externalidade por causa dos custos de transação, os custos que as partes têm na negociação e implementação do acordo. Em nosso exemplo, vamos imaginar que Dick e Jane falem línguas diferentes de modo que precisem contratar um tradutor para chegar a um acordo. Se o benefício de resolver o problema dos latidos for menor que o custo do tradutor, eles poderão optar por deixar o problema sem solução. Em exemplos mais realistas, os custos de transação não são as despesas com o tradutor, mas com os advogados necessários para redigir e aplicar os contratos. Em outras ocasiões, as negociações simplesmente fracassam. As repetidas ocorrências de guerras e greves demonstram que chegar a um acordo pode ser difícil e que não conseguir chegar a um acordo pode ser dispendioso. O problema é que as partes muitas vezes resistem e ficam à espera de um acordo melhor para si. Suponhamos, por exemplo, que Dick receba um benefício de $500 por ter o cachorro e Jane esteja sujeita a um custo de $800 por causa dos latidos. Embora seja eficiente para ela pagar a Dick para que ele se livre do animal, são muitos os preços que poderiam levar a esse resultado. Dick poderia exigir $750 e Jane poderia oferecer apenas $550. Enquanto estivessem discutindo o preço, o resultado ineficiente persistiria. Chegar a um acordo eficiente é ainda mais difícil quando o número de partes interessadas é grande porque coordenar todas as partes é dispendioso. Considere, por exemplo, uma fábrica que polua as águas de um lago. A poluição impõe uma externalidade negativa aos pescadores da região. Segundo o teorema de Coase, se a poluição é ineficiente, então a fábrica e os pescadores podem chegar a um acordo no qual os pescadores paguem a fábrica para que ela não polua o meio ambiente. Entretanto, se houver muitos pescadores, coordenar todos eles na negociação com a fábrica pode ser quase impossível. Quando a negociação privada não funciona, o governo às vezes pode desempenhar um papel. O governo é uma instituição concebida para agir em nome da coletividade. Neste exemplo, o governo pode agir em nome dos pescadores porque é pouco prático para estes agir em seu próprio nome. Na próxima sessão, veremos como o governo pode tentar resolver o problema das externalidades. Teste rápido de um exemplo de solução privada para uma externalidade. Políticas públicas para as externalidades. Quando uma externalidade faz com que um mercado chegue a uma alocação ineficiente de recursos, o governo pode reagir de duas maneiras. As políticas de comando e controle regulam diretamente o comportamento. As políticas baseadas no mercado oferecem incentivos de forma que os tomadores de decisões privados optem por resolver o problema entre si. Regulamentação. O governo pode solucionar uma externalidade tornando obrigatórios ou proibidos determinados tipos de comportamentos. Por exemplo, é crime jogar produtos químicos tóxicos nos reservatórios de água. Neste caso, os custos externos para a sociedade superam em muito os benefícios para o poluidor. Assim, o governo institui uma política de comando e controle que proíbe totalmente esse tipo de ação. Na maioria dos casos de poluição, contudo, a situação não é tão simples. Apesar dos objetivos declarados de alguns ambientalistas, seria impossível proibir todas as atividades poluidoras. Por exemplo, praticamente todas as formas de transporte até os cavalos produzem algum subproduto poluentes indesejáveis. Mas não seria sensato para o governo proibir todos os meios de transporte. Assim, em vez de tentar erradicar completamente a poluição, a sociedade tem que ponderar os custos e benefícios para decidir os tipos e quantidades de poluição que vai permitir.
Nos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency (EPA), Agência de Proteção Ambiental, é o órgão governamental encarregado de desenvolver e aplicar regulamentos de proteção ao meio ambiente. Os regulamentos ambientais podem tomar muitas formas. Em alguns casos, a EPA determina o nível máximo de poluição que uma fábrica pode emitir. Em outros, exige que as empresas adotem uma tecnologia específica para reduzir as emissões. Mas, em todos os casos, para conceber boas regras, os encarregados de fazer a regulamentação governamental precisam conhecer os detalhes relativos a indústrias específicas e as tecnologias alternativas que poderiam ser adotadas. Às vezes pode ser difícil para os encarregados da regulamentação governamental obter essas informações. Impostos e subsídios de Pigou. Em vez de regulamentar o comportamento em resposta a uma externalidade, o governo pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Por exemplo, como já vimos, o governo pode internalizar a externalidade tributando atividades que causem externalidades negativas e subsidiando atividades que tragam externalidades positivas. Os impostos criados para corrigir os efeitos de externalidades negativas são denominados impostos de Pigou, em homenagem ao economista Arthur Pigou, um dos primeiros defensores de seu uso. Os economistas costumam preferir os impostos de Pigou à regulamentação como maneira de lidar com a poluição porque esses impostos podem reduzir a poluição a um custo menor para a sociedade. Vamos usar um exemplo para ver por quê. Imposto de Pigou, um imposto instituído para corrigir os efeitos de uma externalidade negativa. Suponhamos que duas fábricas, uma produtora de papel e uma produtora de aço, estejam cada uma delas despejando 500 toneladas de lixo num rio por ano. A EPA decide que quer reduzir a quantidade de poluição e considera duas soluções. A primeira seria a regulamentação. A EPA pode determinar que cada fábrica reduza sua poluição para 300 toneladas por ano. A segunda solução seria o imposto de Pigou. A EPA pode tributar cada fábrica em $50.000 por tonelada de poluição emitida. A regulamentação determinaria um nível de poluição, ao passo que o imposto conferiria aos proprietários das fábricas um incentivo econômico para reduzir a poluição. Que solução seria melhor em sua opinião? A maioria dos economistas preferiria o imposto. Eles assinalariam primeiro que os impostos são tão eficazes quanto os regulamentos para a redução do nível geral de poluição. A EPA poderia atingir qualquer nível de poluição que desejasse, fixando o imposto no nível adequado. Quanto maior o imposto, maior a redução da poluição. Com efeito, se o imposto fosse elevado o suficiente, as duas fábricas fechariam, reduzindo a poluição a zero. A razão pela qual os economistas prefeririam o imposto é o fato de que ele reduz a poluição mais eficientemente. O regulamento exige que as duas fábricas reduzam a poluição na mesma quantidade, mas uma redução uniforme não é necessariamente a forma menos dispendiosa de limpar a água. É possível que a fábrica de papel consiga reduzir a poluição a um custo menor do que a fábrica de aço. Neste caso, a primeira reagiria ao imposto reduzindo substancialmente sua poluição para evitá-lo, enquanto a outra reagiria reduzindo menos a poluição e pagando o imposto. Em essência, os impostos de Pigou cobram um preço pelo direito de poluir. Assim como os mercados alocam bens aos compradores que lhes atribuem maior valor, os impostos de Pigou alocam a poluição às fábricas que enfrentam os maiores custos para reduzi-la. Qualquer que seja o nível de poluição escolhido pela EPA, ela poderá atingir essa meta ao menor custo total usando o imposto. Os economistas argumentam ainda que os impostos de Pigou são melhores para o meio ambiente. Sob uma política de regulamentação de comando e controle, as fábricas não teriam motivo para reduzir as emissões uma vez que tivessem atingido a meta de 300 toneladas de lixo. Já o imposto dá às fábricas um incentivo para desenvolver tecnologias com níveis de poluição menores porque reduzem o montante de impostos que as fábricas devem pagar. Os impostos de Pigou são diferentes de muitos outros impostos.
Como vimos no capítulo 8, a maioria dos impostos distorce os incentivos e desloca a alocação de recursos para longe do ótimo social. A redução do bem-estar econômico, ou seja, dos excedentes do consumidor e do produtor, excede o montante da receita arrecadada pelo governo, resultando em um peso morto. Em comparação, quando há presença de externalidades, a sociedade também se preocupa com o bem-estar dos terceiros que são afetados. Os impostos de Pigou são os incentivos corretos para a presença de externalidades e, portanto, deslocam a alocação de recursos para mais perto do ótimo social. Assim, os impostos de Pigou, ao mesmo tempo que arrecadam receita para o governo, aumentam a eficiência econômica. Estudo de caso. Por que a gasolina é tributada tão pesadamente? Em muitos países, a gasolina está entre os bens mais pesadamente tributados da economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de metade do preço que os motoristas pagam pela gasolina se deve a impostos. Em muitos países europeus, o imposto é ainda mais elevado e o preço da gasolina é 3 ou 4 vezes maior do que nos Estados Unidos. Por que esse imposto é tão comum? Uma resposta possível é que o imposto sobre a gasolina seja um imposto de Pigou que tem por objetivo corrigir 3 externalidades negativas associadas aos carros: congestionamentos. Se você já ficou preso no trânsito, provavelmente desejou que houvesse menos carros nas ruas. O imposto sobre a gasolina reduz os congestionamentos, incentivando as pessoas a usar transporte público, fazer rodízio de carros com os amigos mais frequentemente e morar mais perto de onde trabalham. Acidentes: sempre que alguém compra um carro grande ou um veículo utilitário esportivo, fica mais seguro, mas coloca outras pessoas em risco. De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, o órgão federal norte-americano que administra o trânsito, uma pessoa que dirige um carro comum tem 5 vezes mais chances de morrer se for atingida por um utilitário esportivo do que por outro carro. O imposto sobre a gasolina é uma forma indireta de fazer com que as pessoas paguem pelo risco que seus carros grandes e de elevado consumo impõem aos outros, o que os faz levar em consideração esse risco ao escolher o veículo que comprarão. Poluição: a queima de combustíveis fósseis como a gasolina é tida como causa do aquecimento global. Os especialistas divergem quanto ao risco que representam, mas o imposto certamente reduz o risco ao reduzir o uso de gasolina. Se o imposto fosse maior, eu andaria de ônibus. Assim, o imposto sobre a gasolina, em vez de criar peso morto como a maioria dos impostos, faz com que a economia funcione melhor. Ele representa menos congestionamentos, estradas mais seguras e um meio ambiente mais limpo. Licenças negociáveis para poluição. Retomando o exemplo da fábrica de papel e da fábrica de aço, vamos supor que a EPA, apesar dos conselhos de seus economistas, decida adotar a regulamentação e exija que cada fábrica reduza sua poluição para 300 toneladas de lixo por ano. Um dia, depois de a regulamentação ter entrado em vigor e depois de as 2 fábricas estarem adaptadas a ela, elas vão à EPA com uma proposta. A fábrica de aço deseja aumentar sua emissão de lixo em 100 toneladas. A fábrica de papel concorda em reduzir sua poluição na mesma quantidade se a fábrica de aço lhe pagar 5 milhões de dólares. Será que a EPA deve permitir que as fábricas façam esse acordo? Do ponto de vista da eficiência econômica, permitir o negócio é uma boa política. O negócio deve deixar os proprietários das 2 fábricas em melhor situação, já que ambos voluntariamente concordaram com ele. Além do mais, o negócio não teria efeitos externos porque o volume total de poluição continuaria o mesmo. Assim, o bem-estar social aumenta ao se permitir que a fábrica de papel venda seus direitos de poluição à fábrica de aço. A mesma lógica se aplica a qualquer transferência voluntária de direitos de poluição de uma empresa para outra. Se a EPA permitir que as empresas façam essas transações, terá, em essência, criado um novo recurso escasso, as licenças de poluição. Um mercado para a negociação dessas licenças se desenvolverá e esse mercado será regido pelas forças de oferta e demanda. A mão invisível garantirá que esse novo mercado aloque com eficiência o direito de poluir.
As empresas que só conseguem reduzir a poluição a um custo elevado estarão dispostas a pagar mais pelas licenças. As empresas que puderem reduzir a poluição a um baixo custo preferirão vender qualquer licença de que disponham. Uma vantagem de se permitir um mercado de licenças de poluição é o fato de que a alocação inicial das licenças de poluição entre as empresas não tem importância do ponto de vista de eficiência econômica. A lógica por trás dessa conclusão é similar àquela encontrada no Teorema de Coase. As empresas que podem reduzir a poluição mais facilmente estariam dispostas a vender qualquer licença que conseguissem obter e as empresas que só conseguem reduzir a poluição a um alto custo estariam dispostas a comprar todas as licenças de que precisassem. Desde que haja um mercado livre de direitos de poluição, a alocação final será eficiente qualquer que seja a alocação inicial. Embora o uso de licenças de poluição para reduzir a poluição possa parecer muito diferente do uso de impostos de PIGO, na verdade as duas políticas têm muito em comum. Com os impostos de PIGO, as empresas poluidoras têm que pagar o imposto ao governo. Mesmo as empresas que já possuem licenças devem pagar para poluir, o custo de oportunidade de poluir o meio ambiente é o que elas receberiam pela venda de suas licenças no mercado aberto. Tanto os impostos de PIGO quanto as licenças de poluição permitem internalizar a externalidade da poluição, tornando-a dispendiosa para as empresas. A semelhança das duas políticas pode ser observada considerando-se um mercado de poluição. Os dois painéis da figura 4 mostram a curva de demanda por direitos de poluição. Essa curva indica que quanto menor o preço da poluição, mais empresas optarão por poluir o meio ambiente. No primeiro gráfico, a EPA usa um imposto de PIGO para estabelecer um preço para a poluição. Neste caso, a curva de oferta por direitos de poluição é perfeitamente elástica porque as empresas podem poluir o quanto quiserem desde que paguem o imposto, e a posição da curva de demanda determina a quantidade de poluição. No segundo gráfico, a EPA estabelece uma quantidade de poluição, emitindo licenças. Neste caso, a curva de oferta de direitos de poluição é perfeitamente inelástica porque a quantidade de poluição é determinada pelo número de licenças, e a posição da curva de demanda determina o preço da poluição. Assim, para qualquer curva de demanda de poluição, a EPA pode atingir qualquer ponto da curva de demanda, seja estabelecendo um preço por meio de um imposto de PIGO, seja estabelecendo uma quantidade por meio das licenças de poluição. Figura 4. A equivalência entre os impostos de PIGO e as licenças de poluição. No primeiro gráfico, a EPA estabelece um preço para a poluição adotando um imposto de PIGO. A intersecção do imposto de PIGO com a curva de demanda determina a quantidade de poluição. No segundo gráfico, a EPA limita a quantidade de poluição limitando o número de licenças. A intersecção entre a oferta de licenças de poluição que foi limitada pela EPA, e a curva de demanda determina o preço da poluição. O preço e a quantidade de poluição são os mesmos nos dois casos. Em alguns casos, contudo, vender licenças pode ser melhor do que aplicar um imposto de PIGO. Suponhamos que a EPA não deseje que mais do que 600 toneladas de lixo sejam lançadas ao rio. Mas como não conhece a curva de demanda por poluição, não está certa quanto ao montante de imposto que tornaria possível atingir essa meta. Neste caso, ela pode simplesmente leiloar 600 licenças. O preço do leilão mostraria a magnitude apropriada do imposto de PIGO. A ideia de o governo leiloar o direito de poluir pode, a princípio, parecer obra da imaginação de algum economista. E de fato, foi assim que a ideia surgiu. Mas a EPA tem usado cada vez mais o sistema como forma de controle da poluição. As licenças de poluição, assim como os impostos de PIGO, são hoje consideradas uma maneira de custo eficaz para manter o meio ambiente limpo. Objeções à análise econômica da poluição: não podemos conceder a ninguém a opção de poluir em troca de um pagamento. Este comentário, feito pelo ex-senador norte-americano Edmund Muskie, reflete a opinião de alguns ambientalistas. Ar puro e água limpa, argumentam eles, são direitos humanos fundamentais que não podem ser degradados por considerações sob uma perspectiva econômica.
Como atribuir um preço ao ar puro e à água limpa? O meio ambiente é tão importante, dizem eles, que devemos protegê-lo ao máximo, independentemente do custo. Os economistas não simpatizam muito com esse tipo de argumento. Para eles, as boas políticas ambientais começam pelo reconhecimento do primeiro dos 10 princípios de economia que vimos no capítulo 1, as pessoas enfrentam trade-offs. É claro que o ar puro e a água limpa são valiosos. Mas seu valor precisa ser comparado ao seu custo de oportunidade, ou seja, aquilo de que as pessoas precisam abrir mão para obtê-los. É impossível eliminar completamente a poluição. Qualquer tentativa de fazer isso reverteria muitos dos avanços tecnológicos que nos permitem desfrutar de um alto padrão de vida. Poucas pessoas estariam dispostas a aceitar uma alimentação pobre em nutrientes, cuidados médicos inadequados ou moradias improvisadas a fim de deixar o meio ambiente o mais limpo possível. Os economistas argumentam que alguns ativistas ambientais prejudicam sua própria causa recusando-se a pensar em termos econômicos. Um meio ambiente limpo é um bem como qualquer outro. Como todos os bens normais têm elasticidade de renda positiva, países ricos têm condições financeiras para manter um meio ambiente mais limpo do que os países pobres e, portanto, costumam ter uma proteção ambiental mais rigorosa. Além disso, como a maioria dos outros bens, ar puro e água limpa estão sujeitos à lei da demanda. Quanto menor o preço da proteção ambiental, mais proteção ambiental o público desejará. A abordagem econômica ao uso das licenças de poluição e dos impostos de PIGO reduz o custo da proteção ambiental e deveria, portanto, aumentar a demanda do público por um meio ambiente limpo. Conclusão: a mão invisível é poderosa, mas não onipotente. O equilíbrio de um mercado maximiza a soma do excedente do produtor e o do consumidor. Quando os compradores e os vendedores do mercado em questão são as únicas partes interessadas, esse resultado é eficiente do ponto de vista da sociedade como um todo. Mas quando há efeitos externos como a poluição, para se avaliar o resultado de um mercado é necessário levar em consideração o bem-estar de terceiros. Neste caso, a mão invisível do mercado pode falhar no trabalho de alocar os recursos com eficiência. Em alguns casos, as pessoas podem resolver sozinhas os problemas das externalidades. O teorema de Coase sugere que as partes interessadas podem negociar entre si e chegar a uma solução eficiente. Algumas vezes, entretanto, não há como chegar a um resultado eficiente, talvez porque o grande número de interessados dificulte a negociação. Quando as pessoas não são capazes de resolver o problema das externalidades privadamente, o governo frequentemente entra em ação. Mas, mesmo assim, a sociedade não pode deixar completamente de lado as forças do mercado. Mais exatamente, o governo pode abordar o problema exigindo que os tomadores de decisão arquem totalmente com os custos de suas ações. Os impostos de PIGO e as licenças de poluição, por exemplo, foram criados para internalizar a externalidade da poluição. Cada vez mais, estão se tornando as políticas preferidas dos interessados em proteger o meio ambiente. As forças do mercado, quando corretamente redirecionadas, são, em muitos casos, o melhor remédio para as falhas do mercado. Notícias. Crianças como externalidades. Este editorial sarcástico de The Economist, uma revista de notícias internacional, chama a atenção para uma externalidade comum que não tem sido completamente percebida. Mantenha segredo quando as crianças devem ser escondidas, e não ouvidas. Vivemos em tempos cada vez mais intolerantes. Há uma proliferação de placas proibindo fumar, cuspir, estacionar e até andar. Boates e restaurantes chiques há tempos adotaram regras proibindo jeans, e a coisa vai além. Alguns pubs de Londres adotaram política de proibição aos ternos, temendo que barulhentos corretores engravatados prejudicassem a atmosfera do local. Os ambientalistas há muito exigem diversos tipos de proibições quanto aos carros. Os telefones celulares são os alvos mais recentes, alguns trens, salas de espera em aeroportos, restaurantes e até campos de golfe estão sendo designados como áreas livres de celulares.
Se é a intolerância que vai ditar o espírito desta época, a revista The Economist gostaria de sugerir restrições a mais uma fonte de poluição sonora: as crianças. Antes que você comece a achar que isso é mero preconceito, podemos oferecer um bom argumento econômico a favor da medida. Fumar, dirigir e usar telefones celulares causam aquilo que os economistas chamam de externalidades negativas, ou seja, o custo dessas atividades para terceiros tende a exceder o custo para o usuário. A mão invisível do mercado se confunde, desperdiçando recursos. Assim como os custos enfrentados por um motorista não refletem os custos que ele impõe às demais pessoas sob a forma de poluição e congestionamentos, ele usa o carro mais do que seria socialmente desejável. Da mesma forma, argumenta-se, os fumantes não tomam os cuidados necessários para evitar que sua fumaça irritante afete as pessoas que o cercam. Os governos costumam reagir a essas falhas do mercado de duas maneiras. Uma delas é mais impostos para fazer com que os poluidores arquem com o custo total de seu comportamento antissocial. A outra é a regulamentação, tal como estabelecer padrões de emissão de poluentes ou proibir que se fume em locais públicos. As duas abordagens poderiam funcionar em relação às crianças. As crianças, da mesma forma que cigarros ou telefones celulares, claramente impõem uma externalidade negativa às pessoas que lhes estão próximas. Qualquer pessoa que tenha enfrentado um voo de 12 horas perto de um bebê chorão ou com um adolescente entediado chutando as costas de seu assento agarraria esta ideia com a mesma facilidade com que agarraria o garoto pelo pescoço. É um caso claro de falha do mercado, os pais não arcam plenamente com os custos totais, aliás, bebês viajam de graça nos aviões, de modo que não hesitam em levar consigo suas crias barulhentas. Onde está a mão invisível quando precisamos dela para administrar um bom tapa? A solução é óbvia. Companhias aéreas, trens e restaurantes deveriam criar áreas em que crianças não pudessem ficar. Se todas fossem colocadas no fundo do avião, os pais talvez se esforçassem para minimizar a poluição sonora que causam. E, em vez de as crianças pagarem menos e os bebês voarem de graça, eles deveriam pagar mais do que os adultos, sendo a receita adicional resultante usada para subsidiar os assentos mais próximos da zona de guerra. Os passageiros então poderiam pedir assentos na área em que não houvesse crianças, assim como hoje pedem assentos na ala de não fumantes. À medida que mais mulheres optam por não ter filhos e o número de pessoas mais velhas sem filhos pequenos aumenta, a demanda por viajar sem crianças aumentará. Sim, é um pouco intolerante, mas porque os pais não deveriam ser tratados da mesma forma que os fumantes. E há uma companhia aérea que provavelmente seria pioneira no programa, a Virgin. Resumo: quando uma transação entre um comprador e um vendedor afeta diretamente uma terceira parte, o efeito é chamado de externalidade. As externalidades negativas, como a poluição, fazem com que a quantidade socialmente ótima em um mercado seja inferior à quantidade de equilíbrio. As externalidades positivas, como os transbordamentos de tecnologia, fazem com que a quantidade socialmente ótima em um mercado seja superior à de equilíbrio. As pessoas afetadas pelas externalidades podem às vezes resolver o problema privadamente. Por exemplo, quando uma empresa provoca uma externalidade a outra, as duas podem internalizar a externalidade por meio de uma fusão. Alternativamente, as partes interessadas podem resolver o problema firmando um contrato. De acordo com o teorema de Coase, se as pessoas puderem negociar sem custos, então sempre poderão chegar a um acordo segundo o qual os recursos sejam alocados eficientemente. Mas em muitos casos chegar a um acordo quando existem muitas partes envolvidas é difícil, de modo que o teorema de Coase não se aplica. Quando as partes privadas não conseguem lidar bem com efeitos externos como a poluição, o governo frequentemente entra em ação. Algumas vezes, impede atividades socialmente ineficientes regulamentando o comportamento. Outras, internaliza uma externalidade com impostos de PIGO. Outra política pública é a concessão de licenças de poluição. Por exemplo, o governo pode proteger o meio ambiente emitindo um número limitado de licenças de poluição.
O resultado dessa política é, em grande medida, o mesmo da cobrança de impostos de PIGO dos poluidores.